Então, quando a gente comentou sobre a questão do dimensionamento do SESMIT e a gente começou a ver aquelas questões que são mais diferenciadas, eu acho que teve um pouquinho de dificuldade aí de entendimento. Então, eu acho bacana a gente voltar um pouquinho com mais calma, que eu não lembro quem foi, se foi a Jéssica, se foi a Joyce, ou se foi a Mara, ou a Brenda, que pediu para fazer um pouquinho mais devagar para facilitar. Foi eu, a Joyce. Show! Então, hoje eu vou tentar fazer um pouquinho mais devagar, porque eu preciso que vocês entendam isso daqui, tá bom? Apesar que hoje eu tentei fazer e eu acho que consegui. Ah, legal. Mas vamos só retomar um pouquinho, só para todo mundo ter uma visão geral e mais clara do que eu falei. Pode ser? Tá ok. O objetivo aqui é fazer vocês, de fato, conseguirem compreender esse dimensionamento que é um pouquinho mais diferenciado, tá bom? Tá todo mundo vendo minha tela aqui? Eu tô vendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui onde está escrito Senac, está aparecendo como é que fala, gente? Está aparecendo aqui o negocinho do Teams, no cantinho? Tá, né? Acho que eu descobri como minimizar. Ah, pronto. Agora apareceu o slide todo, não apareceu? Tá Apareceu, aparecendo. né? Sim. Tá, Agora beleza. Era isso que eu queria. Então, assim, voltando lá naquele dimensionamento mais cabeludo aí que a gente viu, não é muito comum, mas é legal vocês saberem, tá? E entender aí como que mais ou menos funciona. Deixa eu pegar uma água, peraí. Já tô engasgando já. Só um minutinho. Quando a gente falou naquele dimensionamento, o dimensionamento básico, ele é baseado no número de trabalhadores e grau de risco. Isso vocês já sabem e vai de encontro com o grau, com a atividade, certo? Que a empresa exerce. Só que a gente viu também que tem empresas que têm mais de um estabelecimento. Quando a empresa tem mais de um estabelecimento, a gente faz o dimensionamento considerando esses estabelecimentos, certo? Só que, além disso, a gente tem a questão da atividade principal e da atividade secundária. Quando a gente fala quando a atividade principal, ela existe lá no número do CNAE, mas o grau de risco dela é menor que o da atividade secundária, a gente vai utilizar o quê? 50% desse dimensionamento pela quantidade de funcionários. Eu vou explicar isso na prática, que eu acho que é mais fácil para vocês, tá? Isso aqui a gente já viu, que são esses conceitos da norma. Eu vou indo e vou voltando, tá? Para vocês conseguirem entender um pouquinho o que a gente está falando. Lembra que eu dei esse exemplo aqui para vocês, ó? Que a empresa possuía 4 estabelecimentos. Então, no estabelecimento 1, ela tinha 80 trabalhadores, no 2, 50 trabalhadores, no 3, 45 trabalhadores e no 4, 25 trabalhadores. Lembram disso, né? O que eu acho que não ficou muito claro para vocês aqui nesse cálculo é o seguinte, que a gente sempre vai utilizar, a gente sempre vai se basear no estabelecimento que tem o maior número de funcionários. E se eu tiver aqui 50 estabelecimentos, eu vou fazer essa divisão por 50 número de estabelecimento. Aqui no caso, como são 4 estabelecimentos, o maior estabelecimento é o que a gente usa como base. E a gente divide os outros 3 que tem aqui, que vai dar a quantidade correta. Deu para entender isso ou não? Sejam sinceros comigo. Professora, oi. Perdão, eu me atrasei um pouco. Eu acabei de entrar. A senhora consegue rebobinar pelo menos 5 minutinhos, por gentileza? Na verdade, eu comecei agora. Tá gravando, tá? Tá ótimo. Comecei agora. O que eu fiz aqui? Eu estou retomando um pouquinho com os alunos aquele papo que a gente teve daqueles dimensionamentos que são um pouquinho diferentes, tá? Então, eu estou voltando naquilo que a gente já viu, só para deixar claro para os alunos. Tudo bem? Para quem ficou com dúvida, para quem não entendeu muito bem, e para quem entendeu, fixar melhor.
Pode ser? Eu, na verdade, ontem eu não entendi. Para ser sincero, eu não Então, entendi. vamos embora. Então, vamos tentar entender aqui. Então, ó, empresas que têm mais de um estabelecimento, a gente faz o dimensionamento desta maneira que está aqui. Eu vou pegar a quantidade de trabalhadores de cada estabelecimento. Essa quantidade, esse estabelecimento que tem a maior quantidade de funcionários, eu vou observar isso aqui, ó. Vocês estão acompanhando meu mouse, né? E aqui eu vou sempre dividir pelo número de estabelecimentos que contêm números menores de funcionários. Aqui eu até errei, viu? Aqui é menores de funcionários, tá? Não é estabelecimentos, errei aqui. Deixa eu voltar. E aí, por exemplo, se aqui eu tivesse 10 estabelecimentos, eu ia dividir por 10, porque é a média aritmética, certo? Sim ou não? Sim. Você dividiu por 3, porque são 3 opções. Porque são 3 estabelecimentos. E aí eu vou entender aqui que eu tenho no estabelecimento 1, 80 funcionários. Certo? Certo, beleza. A senhora só não conta 80 porque ele é acima de 50, né? Exato. Isso deu para vocês entenderem, não? Sim. Ah, tá. Porque, por Agora exemplo, a gente não pode, por exemplo, a gente não pode fazer o cálculo assim, 80 mais 50 mais 45 mais 25. A gente tem que calcular desta maneira que está aqui. A gente vai somar os 4 e divide pela média aritmética, pela quantidade de estabelecimentos que tem o menor grau de risco. A gente vai pegar todos aqueles que têm o menor grau de risco e a gente vai separar esse aqui. Esse aqui é o único que não entra no cálculo. Por quê? Porque ele é o de maior grau de risco. Isso ficou claro ou eu não estou conseguindo passar para vocês? Não, agora ficou claro. Então, Ficou? é só para ver mesmo se eu peguei. Como que tem 4, aí a gente pega os 3 menores, o 80, como que é acima de 50, não entrava, né? E, na verdade, não é só porque ele é acima de 50, não. É porque ele tem o maior número de quantidade de funcionários. Ah, tá. Comparado aos outros 3, né? Exatamente. É isso que você tem que observar. Você Então, vai beleza. pegar o que tem o maior, você vai fazer a soma, mas por que a gente vai dividir por 3? Porque a gente vai pegar a média aritmética dos que têm menos funcionários. Isso é para empresas que têm estabelecimentos diferentes, ou seja, cada estabelecimento desse aqui é um CNPJ. Ou seja, vai somar todas as empresas, todos os funcionários, depois vai tirar o número maior de funcionários e dividir pelo restante. Exatamente. Se aqui tiver mais 5 estabelecimentos, você vai dividir por 5, porque é a média dos estabelecimentos. Entendi. Tá bom? Professora, eu posso estar um pouquinho atrasado, porém, isso serve para fazer um dimensionamento? Dimensionamento do SESMIT, quando você trata de de empresas que têm mais de um estabelecimento. Fechou. Só fiz essa pergunta só para me anotar aqui. Obrigado. Sim, fechou. Vamos seguir. Aí, eu dei um outro exemplo aqui. Objetiva-se dimensionar o número de profissionais do SESMIT para uma empresa que tem 450 funcionários. Certo? Essa empresa fabrica... Acho que tem alguém chamando? Acho que sim, hein? Deixa eu admitir aqui. Gente, como eu estou com a tela compartilhada, quando alguém solicitar, vocês conseguem admitir, não? Vocês conseguem? Sim, eu admiti. Tá. Vocês vão fazendo isso, porque aí... porque senão faz muita confusão aqui, porque eu estou com a tela compartilhada. Ainda continuo com a tela compartilhada? Não. Não, né? Peraí, gente, deixa eu voltar, peraí. Esse que é o problema, entendeu? Quando eu volto, ela descompartilha. Vamos lá. Voltou? Agora voltou. Sim. Tá, fechou. Então, aqui, ó, só continuando. Quando a gente fala que uma empresa tem 450 funcionários,
é uma empresa que fabrica adubos químicos. Então, a gente vai lá no quadro 1, onde tem o KNAI, e a gente verifica o grau de risco. Aqui, nesse caso, o grau de risco é 3. Então, ó, esse é o KNAI, fabricação de adubos e fertilizantes, grau de risco 3. E aí, aqui, a gente vai colocar no quadro 2 o dimensionamento que a gente encontrou aqui. Então, nesse caso aqui, como são 450 funcionários, a gente tem 2 técnicos de segurança. Uma coisa que eu achei legal é depois mandar para vocês, não sei se todo mundo consegue mexer no Excel, mas eu vou montar esse quadrinho para vocês aqui no Excel. Eu até tinha ele, mas eu não consegui achar ele hoje, porque eu tenho muito documento, então eu não sei aonde que está. Mas eu vou procurar com calma nesse final de semana, e aí eu vou disponibilizar para vocês esse quadrinho aqui, ele em Excel. Fica mais fácil de vocês trabalharem o dimensionamento. E aí, no Excel, ele vai ter todas essas linhas assim, ó, bonitinho. Então, fica fácil de vocês consultarem, tá bom? E aí, vocês guardam com vocês. Aí, no exemplo 3, a gente fala o seguinte, qual é o dimensionamento do SESMIT para uma indústria de refrigerantes que possui, no caso aí, 750 trabalhadores? Então, a gente vai lá no quadro 1 de novo e acha o grau de risco. Então, a gente achou aqui que o grau de risco é 3. E depois a gente vai lá no quadro 2 da NR4. Isso todo mundo ficou claro para todo mundo? Todo mundo sabe aonde que tem que ir? Sim. Sim. Opa! E aí aqui a gente aplica o dimensionamento. O grau de risco é 3, a quantidade é de 750 trabalhadores. Então, tá aqui dentro dessa coluna de 501 a 1000, tá? Aqui a gente tem 2 colaboradores aqui, ó, que é o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho, que sempre a numeração vai ser igual. A quantidade de um médico do trabalho sempre vai ser a mesma do engenheiro de segurança do trabalho. E aqui, geralmente, também, a mesma carga horária. Então, quando essa carga horária for mínima de 3 horas, vai ser para ambos. Quando a carga horária for de 8 horas integral, que a gente chama integral, vai ser também a mesma, tá? Isso todo mundo conseguiu gravar aí, né? Aí, eu dei essa atividade aqui para a gente fazer. Vamos tentar desvendar esse mistério? Foi a partir daqui que eu alterei a resolução. Se vocês pegarem a apresentação que eu mandei para vocês, ela tá diferente, mas eu achei ela um pouco mais confusa para vocês entenderem. Então, eu modifiquei ela um pouco, tá bom? E aí, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vamos tentar fazer junto aqui. Então, uma vinícola do Rio Grande do Sul, que se destina à fabricação de vinhos, apresenta 5 filiais. Então, vocês anotem aí que são 5 filiais, beleza? Dessas 5 filiais, elas têm uma distância entre elas de 4,8 quilômetros. Guardem essa informação aí com vocês, tá? 3 das 5 filiais, funcionam como estabelecimentos comerciais varejistas. E cada uma delas tem 20 funcionários. Ok? Até aí tudo bem? A ala de produção do vinho, ó, uma informação importante aí, tem 300 funcionários. E o escritório de administração, que é outra informação importante, tem 105 empregados. Vamos dimensionar o SESMIT? Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer para começar a resolver? A gente primeiro tem que localizar lá na NR4, no quadro 1, o código da atividade e o grau de risco. Então, a gente vai procurar lá fabricação de vinho, que é o que tem de informação aqui para nós nesse problema. Como lá naquele quadro 1, na fabricação de vinho, o código vai estar lá, 11.12.7. Vocês não têm aí a NR, né?
Gente, eu preciso que vocês me respondam, senão eu não consigo saber se vocês estão entendendo. Tá. Vamos interagindo para eu poder conseguir... Oi? Quem falou não? A senhora falou NR7? NR4. Ah, tá. Entendi a 7. Então, ó, eu vou procurar lá no quadro 1, fabricação de vinhos. Você parou. Oi? Oi? Alguém consegue me ajudar aí? Tô procurando aqui, professor. Deixa eu dar aqui uma olhada. Onze, 12, 7, né? Isso. Achei, ó. Aqui, ó. Quando eu seleciono assim, vocês conseguem enxergar, né? Sim? Ela não tá mais compartilhada. Não? Ai, pera, gente, desculpa. Toda vez que volta pro Teams, ele descompartilha. Pera aí, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, estão conseguindo ver? 11, 12, Sim. 7, fabricação de vinho. O grau de risco é 3. Lá no quadro 1, tá? Então, a gente consegue saber aqui o grau de risco e o código de atividade. Então, a gente já sabe que é 11, 12, 7, grau de risco 3. Certo? Aí, a gente sabe que tem quantos funcionários lá? Como é que está dividido? 300 e depois 150. Não, 105. Mas como que isso está dividido? Porque não é só 3 essa quantidade, não. filiais, 15 funcionários. Ala 300 e o outro eu esqueci. 105. Estão conseguindo ver a tela aqui? Sim. Sim. Então, assim, não seria mais fácil, então, a gente fazer aquele mesmo quadrinho que a gente fez, que eu mostrei anteriormente para vocês, que tem a soma dos estabelecimentos? Que a gente colocaria assim, estabelecimento 1, 20, estabelecimento 2, 20, estabelecimento 3, 20, estabelecimento 4, 300, estabelecimento 5, 105. Certo? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Sim, professor. Aí, o que a norma fala? Que lá no item 4.2.2, se a empresa apresenta mais de 50% dos funcionários em estabelecimentos ou setores cujo grau de risco seja superior ao da atividade principal, precisa-se dimensionar o SESMIT usando o maior grau de risco. Professora, Qual deles... ontem, não sei se a senhora se recorda, ponto de noite, eu fiz essa pergunta, aí acho que a senhora respondeu de uma maneira, eu não entendi bem, sei lá. A minha empresa, ela, que nem falando de novo, ela é de construção civil, e no escritório ao todo, acho que tem 30% e os outros 70% é na obra. Aí ela se enquadra no grau 1 e o da obra se enquadra no grau 3. Então, é basicamente isso que a senhora está explicando hoje. Isso, mais de 50% dos funcionários, como você está me dizendo que 70% dos funcionários está em canteiro de obras, a gente vai considerar o grau de risco maior, que é o 3. Legal. Aí, no único caso, é um único CNPJ. Não, então ela não tem mais de um estabelecimento. Ela tem um estabelecimento só. Sim, um só. Então, aqui, a regra seria a mesma? Seria.
Só que quando você coloca lá, por exemplo, é que eu não tenho lousa aqui estou escrevendo aqui no meu caderno. Você tem lá, você está me dizendo que você tem 70% dos funcionários trabalhando no canteiro de obra. CNPJ é um só. Só que a atividade principal é o quê? Incorporação? Sim, Certeza disso, né? certeza, incorporação. E a secundária é que tem obra ou não tem? Sim, tem obra. É venda de imóveis, essas coisas. Venda e comercialização de imóveis. Aham. Tem isso também, mas tem obra. Sim. Aí, nesse caso, a gente vai verificar o grau de risco maior. O grau de risco maior, mesmo tendo um CNPJ só, tá certo. Ah, tá, então tô correto, né? Porque eu Sim. tentei fazer esse estudo ontem, aí falei, mano, eu posso estar doido. Aí quando eu te fiz essa pergunta de noite, eu acho que eu não me expressei bem, eu acho, sei lá. Tá. É porque, assim, incorporação de imóveis, ela é mais administrativa. E aí, nesse caso aqui, o grau de risco, se eu não estiver enganado, é 1 ou 2, tá? E aí, como você tem lá canteiro de obras e a maior parte dos seus funcionários está inserida em canteiro de obras, então você pode usar o grupo de risco maior, que é o grau de risco 3. Fechou. Tá? Obrigado. Agora, vamos voltar aqui de novo. Só para não confundir aí, gente, esquece um pouquinho o que ele falou e agora volta um pouquinho para cá, para vocês não confundirem, tá? Porque aqui é uma outra condição. Aqui, se a empresa apresenta mais de 50% dos funcionários em estabelecimentos ou setores cujo grau de risco seja superior ao da atividade principal, precisa dimensionar o SEDM usando o maior grau de risco. Até aí a gente está falando da mesma coisa. Aí o que diz aqui, ó? Mesmo se a atividade principal da empresa não fosse a fabricação de vinhos, o dimensionamento do SEDM seria feito usando o grau de risco da fábrica, pois o comércio varejista de bebidas e os escritórios... Professora, eu só A sua imagem não está condizendo, está lá na tabela ainda. Ué? Sério? Uhum. Ó, vocês não estão conseguindo enxergar onde está escrito aqui solução? Não, está escrito KNAI, fabricação. Meu Deus, peraí. Então, peraí. Eu vou voltar aqui. E agora, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui a solução? Tô vendo um quadro Oi. branco, isso. Oi? Sim, estamos vendo a solução. Ah, beleza. Tá. Ó, então aqui, ó. O que eu acabei de falar para vocês da questão dos 50% dos funcionários. Que o item 4.2.2 da norma fala que se a empresa tiver mais de 50% dos funcionários em estabelecimentos ou setores cujo grau de risco seja superior ao da atividade principal, precisa-se dimensionar os SESMs usando o maior grau de risco. Lá no nosso problema lá, qual é o estabelecimento que tem o maior grau de risco? O que vocês acham? Fabricação de vinho? Vocês acham que a fábrica de vinho é a que tem maior grau de risco, é isso? Eu acho que sim, o grau 3. Exatamente isso. Então, é ele que a gente vai usar como base, certo? E a gente faz lá o enquadramento no quadro 2 da NR4. Vou mostrar como. São 5 filiais, não são? Vamos retomar aqui as informações que o problema deu para a gente. São 5 filiais, grau de risco 3. Esse é o KNAI, de fabricação de vinho, certo? Então, a gente viu aqui que no estabelecimento 1 é comércio varejista, tem 20 funcionários, considerado grau de risco 1. O estabelecimento 2, a mesma coisa. O estabelecimento 3, a mesma coisa. Eles não disseram isso lá no problema pra gente, lá no início? Que as 3 filiais tinham cada uma delas 20 funcionários e a atividade era de comércio varejista, grau de risco 1. No estabelecimento 4, é onde a gente tem a maior parte dos funcionários, não é? E lá,
o grau de risco é 3, tá? No estabelecimento 5, é a área de administração, escritório. Lá eles têm 105 funcionários. Estabelecimento de administração, a gente considera grau de risco 1. Aí, vamos tentar visualizar esse quadrinho aqui e entender o seguinte. Se a norma fala para a gente que se a gente tiver acima de 50% de funcionários num determinado estabelecimento e ele tiver o grau de risco maior, é nele que a gente vai se basear, certo? Não é isso que a norma fala? Isso mesmo, professor. Se você olhar aqui nesse quadro, você vai bater de cara que a maior parte dos funcionários está aqui. Mas você pode somar a quantidade de funcionários e ver se é isso mesmo, certo? Então, se você pegar lá 20 vezes 3, vai dar 60, mais 300, mais 105. A gente vai ter quanto? 465 funcionários totais na empresa. Certo? Eu fui somando esse com esse, com esse, com esse, com esse, para eu saber a quantidade de funcionários totais. Agora eu quero saber a quantidade de 50%. Então, eu vou dividir por 2, vai dar 232 funcionários. Certo? Entenderam até aqui? Se eu tenho lá 232 funcionários, é equivalente a 50%, aonde é que está a maior parte dos meus funcionários aqui? Não viu. No estabelecimento 4, certo? Sim. Se caso vocês quiserem fazer essa conferência, fazem como eu fiz agora. A gente faz a soma, divide por 2, que você vai ter lá 50%, e você vai ter a certeza de que a quantidade desses funcionários aqui, 50% desses funcionários, a maior parte dos 50%, estão aqui nesse maior grau de risco. Aí, quando você vai lá no quadro 2 e verifica o grau de risco, e joga lá na tabela do quadro 2, do dimensionamento, você vai ter lá a informação de que são 2 técnicos de segurança. Entenderam isso? Entendi, professor. Professor, lá, uma gente. dúvida. Ah, No caso aí, o estabelecimento 4, ele é o principal e ele tem o maior número. Então, eu não precisaria fazer essa soma e dividir do jeito que você fez, né? não precisa, mas eu falo para Então, vocês fazerem se vocês quiserem, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm essa opção, tá bom, entendi. tá? Você pode ter aqui um número muito aproximado desse aqui. Então, no caso aí, professora, se nessa parte administrativa aí, um exemplo, de 105 funcionários, lá fosse grau de risco 4, mesmo assim a gente levaria em consideração O maior o grau de KNAI da risco produção de vinho, né? porque se você olhar cada um dos estabelecimentos e cada um dos setores que eles têm, você vai ver que o pior grau é a produção de vinho. Não, então, o exemplo que eu estou dando é que caso 105 funcionários da administração fosse grau 4, um exemplo. Só que mesmo assim, mesmo ele sendo um grau de risco maior, a gente levaria em consideração a produção de vinho, porque está concentrada a maior quantidade de funcionários, não é isso? Não necessariamente. Primeiro que assim, independente dessa ordem aqui dos estabelecimentos, a quantidade de funcionários que tivesse Teria que aqui... ver também o KNAI primário, né? Exatamente. Você tem que comparar primeiro se o KNAI primário, o grau de risco dele é menor ou maior que o secundário. Ou seja, o KNAI Quando você secundário só vai ser levado em consideração se a quantidade de funcionários for maior maior que que 50%, 50% e o grau de risco for maior também do que o KNAI primário. exatamente. Entendi. Ficou claro isso, gente? Quem não entendeu? E eu, professor, tem como explicar de novo? Quem não entendeu? Nome. Kaique. O que você não entendeu, Kaique?
Então, eu não entendi a pergunta dele, entendeu? Eu fiquei meio confuso. Não, ele na verdade, ele nem fez a pergunta, ele fez uma afirmação. Você quer falar de novo para a gente... Professor, eu acho que seria bacana a senhora voltar desde quando a senhora fez a soma dos 5Zs. Vamos lá. O problema está falando para a gente que a gente tem aqui 5 filiais da empresa, certo? O grau de risco da empresa é o 3. Por quê? Porque trata-se de produção de vinho. Esse é o grau de risco 3, para o KNAI principal dela, certo? Certo. Só que ela tem 5 estabelecimentos. Cada estabelecimento tem uma atividade aqui, como vocês estão vendo aqui no quadro, tá? E aí o problema está dizendo o seguinte, que no estabelecimento 1 é comércio varejista, tem 20 funcionários, grau de risco considerado 1. Por quê? Se você for lá fazer a busca no quadro 1, você vai ver que comércio varejista é grau 1. Ficou claro até aqui? Então, estabelecimento 1, 2 e 3 é tudo comércio varejista. Isso já está dizendo lá no problema para nós. E também está dizendo para a gente que tem 20 funcionários cada. Eu só fui lá no quadro 2 e fiz a busca do quadro 1 e fiz a busca do grau de risco. Certo? Até aí tudo bem? Tudo bem. No estabelecimento 4 está dizendo que é produção de vinho e que lá tem 300 funcionários. E no estabelecimento 5 está dizendo que é setor de administração e tem 105 funcionários, grau de risco 1. Certo? Faço a mesma coisa que eu fiz nos outros estabelecimentos e vou lá no quadro 1 verificar o grau de risco. Grau de risco 3, produção de vinho, administração, grau de risco 1. Qual que é o maior grau de risco aqui? 3. Grau de risco 3. O grau de risco 3 é o maior grau de risco. Além disso, 50% dos funcionários estão locados aonde? Nele também. Nele e sendo o estabelecimento 4. Certo? Quando eu coloco essas 3 informações lá no quadro 2, eu verifico que é necessário 2 técnicos de segurança. Ok? Ficou claro? Ficou mais fácil? Ok. Não era mais fácil também excluir os 3 primeiros quadros e trabalhar somente com os 2? Não, porque vocês precisam ter uma visão completa, né, da informação. Eu estou aqui fazendo a interpretação do problema para vocês. Não, tudo bem. Eu estou falando na NR. Trabalhando na NR, a gente já sabendo que menos de 50 funcionários não precisa fazer dimensionamento. Sim, se vocês gravarem essa informação, sim. Entendi. Só que o problema não terminou aí, tá, gente? Olha o que diz o item aqui embaixo. O que o item aqui embaixo está dizendo? Ele não está falando aqui com relação à distância? No problema, não está dizendo que cada uma dessas filiais tem uma distância que não pode ultrapassar 5.000 metros? Para quem não sabe, 5.000 metros é 5 quilômetros. E aí ele pede para a gente fazer o enquadramento lá no quadro 2. Certo? Então, esse quadro aqui não terminou. Esse enquadramento aqui não terminou. Qual que é a distância que o problema está dando para a gente? Quilômetros? Não, qual é a distância que o problema está dando para nós? Qual é a distância entre as filiais? 4 quilômetros e 800. Isso. A gente sabe que tem essa informação. Então, ó, as empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação, que a gente chama, gente, é o grau, tá? Seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar os serviços, o SESMIT, em função do maior grau de risco, obedecido o disposto no quadro 2 desta NR.
Como a gente sabe que 50% aqui dos funcionários estão no grau de risco 4, a gente tem aqui 2 técnicos de segurança. Da mesma forma que a gente aplicou aqui 50%, qual é a metade desses 2 técnicos de segurança aqui? É 1. Então, esse 1 vai estar aqui no estabelecimento 5. Entenderam ou não? Não. Sim. Quem entendeu consegue explicar para o colega? Consigo. É que, Vamos na lá, verdade, eu tenho 2 técnicos no principal. Só que, como eu Isso. preciso de 2, eu vou dividir os meus 2. Eu vou colocar 1 em cada lado. Exatamente. Por quê? Porque é um SESMIT centralizado, que a gente chama. Esse SESMIT está aqui para atender todos os estabelecimentos quando necessário. Deu para vocês entenderem isso? Não, isso está escrito na norma. Sim. Isso tudo porque não passou de Positivo. 5.000 metros, né, professora? Senão cada um teria que fazer o E seu mencionamento individual. Exato. Aí a gente muda tudo, não é mais esse dimensionamento quando ultrapassa 5.000. Torcer para a empresa que a gente for trabalhar ser uma distante da outra, né? Aí facilita. Mas isso é incomum, não acontece muito não, tá? Mas é Mas se importante vocês acontecer saberem. também, a gente está preparado. Exatamente, entendeu? É meu papel aqui passar essa informação para vocês, tá? Posso seguir? Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Professor, uma dúvida. Ah, Se por acaso o estabelecimento 5 fosse o maior grau de risco, aí teria que fazer aquela soma e a divisão, né? Que é o 105 mais 60 dividido por 4, é isso? não entendi a sua pergunta. Se o estabelecimento 5 fosse o maior grau de risco e fosse atividade secundária, teria que fazer aquela soma do estabelecimento 1, 2, 3 e 5 e dividir por 4, é isso mesmo? Então, mas aqui é diferente. Independente da ordem que está aqui dos estabelecimentos, independe, tá? Vamos supor que fosse aqui em estabelecimento 5. As informações que estão no estabelecimento 4, a aplicação do que está aqui no estabelecimento 4 só ia passar para o estabelecimento 5. Isso não muda nada, a ordem aqui dos estabelecimentos. Entendeu? Isso não muda. O que você tem que olhar aqui é o grau de risco e a quantidade de funcionários. É isso que você tem que observar. Agora, voltando lá atrás onde você está perguntando. Isso aqui, gente, é para SESMIT centralizado. Deixa eu voltar. Aí aqui que você está falando? A tela mudou, não está Saiu pra gente compartilhado. compartilhar, professor. Peraí. Tá vendo agora? Sim, Ó, esse exemplo aqui que você está falando? exato. Então, aqui é um outro dimensionamento. A norma fala outra coisa. No caso, se a empresa possuir vários estabelecimentos em um mesmo estado e nenhum deles se enquadrar no quadro 2 da norma, poderá instituir o SESMIT centralizado desde que o total dos empregados estabelecidos no estado, território ou Distrito Federal alcance os limites previstos no quadro do anexo 2, que é aquela historinha dos 5.000 quilômetros, que é o que a gente viu lá na frente. Esse daqui, ó, não se aplica a essa regra. Não está compartilhado. De novo? Sim, só a tela saiu. Ué, gente, o que será que está acontecendo? Estão vendo agora? Agora sim.
Vocês estão vendo como é que fala? Vocês estão vendo aqui a telinha do Teams em cima do PDF? Do PowerPoint, desculpa. Não, Não? não, a telinha do Teams não. Minimizada, né, no cantinho da tela? Isso. Não. Peraí. É isso aqui, né, que você está falando? Essa Sim. regrinha aqui, ó. Essa regrinha... Vou voltar aqui. Essa regra obedece esta regra aqui, o 4.251. Para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.25 obedecerá ao quadro 2, anexo, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento, que possui o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais do SESMIT, assim constituídos, cumprir em tempo integral. Aí lá no outro item fala, para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento obedecerá ao quadro 2, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. Então tem uma diferença aí. Por isso que esse quadrinho aqui, ó, a gente faz a divisão. Opa, voltou. Porque a gente faz aqui a média aritmética. Entendeu? Tem uma diferença. Aqui... Por isso que é importante vocês lerem a norma, gente, para vocês conseguirem entender. Porque isso é a interpretação da norma. Vocês estão conseguindo ver, né, a tela, né? Sim. Peraí. E aqui nesse exemplo, ele fala, no 4.23, a questão do distanciamento e do SESMIT centralizado, que a regrinha é um pouco diferente daquela que a gente viu lá atrás. É isso que vocês precisam, depois, com calma, dar uma lida e tentar entender. Tá? Tá bom. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Mesmo esse estabelecimento 5 aí, sendo de grau de risco 1, ele contém 105 funcionários, certo? Certo. Então, lá na tabela da NR4, pela quantidade de funcionários, ele não necessitaria de técnico, de SESMIT. Mas eu tenho que dividir esses dois técnicos, um para produção de vinho e um para o administrativo, então? Tenho que mandar um para lá? Sim, porque mesmo nesse a tabela caso... não pedindo? Sim, porque nesse caso aqui a gente está falando na distância. Esse item da norma, o 4.2.3, ele determina a distância. E nesse problema que a gente está resolvendo, as filiais, cada uma delas tem uma distância de 4,8 quilômetros entre uma e outra. Então, é um SESMIT centralizado que vai atender as duas situações aqui. Entendi. Tá bom? Uhum. É porque se fosse individual, ele não necessitaria, né, de SESMIT. Exatamente. Se a gente fosse fazer um enquadramento, se fosse um estabelecimento só, não teria essas outras. Se fosse uma empresa só, não teria esses estabelecimentos. Uhum. A gente vai usar esse termo estabelecimento quando a gente vê que tem mais de um, quando a empresa tem várias filiais, que não é o caso lá mais simples que a gente viu.
caso básico, que é o que vocês vão ver mais, né? Certo? Certo, professor. Aí, ó, essa telinha vocês já viram, né? Que a gente faz a aplicação dos 50% aqui para garantir o atendimento no estabelecimento 1. O atendimento do SESMIT. Certo? Ficou claro isso? Ficou difícil? Vocês estão muito quietinhos. Eu consegui entender, professor. Agora, o seguinte, gente, se um desses estabelecimentos, foi aquilo que a gente até conversou aqui, se um dos estabelecimentos for desobrigado de ter SESMIT, e o grau de risco sendo menor, o SESMIT centralizado poderá atuar, tá? Então, assim, você pode pôr SESMIT para atuar aqui no estabelecimento 1? Pode. No estabelecimento 2? Pode. No estabelecimento 3? Pode. Porque mesmo eles sendo desobrigados, não tem problema nenhum a empresa fazer atuação de SESMIT aqui nesses outros estabelecimentos. Tem problema nenhum. Porque não está infringindo nenhuma regra. A obrigação por lei são 2, né? Que tá lá no Sim, quadro. exatamente. Por lei. Mas a empresa pode aplicar nos outros estabelecimentos? Pode, não tem problema nenhum. Se a empresa tiver dinheiro e ela tem uma política de implantação de sistema de gestão de segurança, ela vai implantar em todos os estabelecimentos dela. Mas a empresa, no caso, um exemplo, ela vai seguir, eu só vou ter os 2. Então ela vai dividir nos lugares que tem a maior quantidade de funcionários, né? Que aí, no caso, Exato. é E a ela produção tem que e a administração. Exato, ela tem que cumprir pelo menos o mínimo, que é o que está na norma. Entendeu? Sim. Ela pode promover mais medidas de segurança? Pode. Ela pode implementar a SESMIT em todos os estabelecimentos, todas as filiais? Pode. Não tem problema nenhum. Melhor para a empresa, para os funcionários, né? Mas as empresas geralmente não fazem isso, por quê? Porque é custo, né? Custo de contratação desses profissionais, né? Custo da mão de obra desses profissionais, custo de equipamento de proteção individual, né? Tem todo um custo aí atrás disso. Então, só empresas que têm uma política muito séria de segurança do trabalho, multinacionais, empresas grandes, é que vão ter aí esse pensamento de atuar em todas as filiais. Tá bom? Tudo bem, galera? Meninas, cadê vocês? Vocês viram esses videozinhos aqui que eu passei? Vocês chegaram a ver? Assistiram? Gente! Não, eu não. Eu não vi não, Não. professor. Depois dá uma olhada, são bem legais. Fala um pouquinho da profissão. Eu já de tinha técnico. assistido ele no Mandou no YouTube. grupo? Oi? Eu já tinha assistido Mandou no ele grupo no do YouTube. WhatsApp, não? Não, meu amor. Eu mandei por e-mail para vocês essa apresentação. Aí vocês vão lá, copia e cola esse link aqui, ó. Você consegue assistir direto no YouTube. Quando eu fui escolher o curso que eu ia fazer, eu já tinha assistido esses vídeos no YouTube. Bacana. E esse aqui, ó, é um vídeo sobre CIPA, que é bem legal. Depois vocês dão uma lida, dão uma Parou de assistida. compartilhar de novo, tá? Oi? Parou de compartilhar de novo. Ai, jura, gente? O que tá acontecendo? Pera. Voltou? Agora voltou. Tá. Tá vendo? Tem esses 2 videozinhos aqui de CIPA que foram elaborados pelo SESI. Então, ele é bem legal. Depois dá uma assistida, tá? Que vocês tiveram aula de CIPA aí. Então, só para vocês fixarem algumas informações que vocês viram nas aulas do Cris. E depois dá uma olhada nesse daqui, ó. Para vocês assistirem, eu mando isso aqui para vocês tudo via PDF, tá? Vocês vão ter tudo lá bonitinho. E aí, vocês copiam e colam o link que vocês conseguem fazer essa visualização dos vídeos, tá? Espera aí. Segurem só um pouquinho aí que eu vou abrir aqui uma outra
uma outra coisa. Tem uma... Aqui na apresentação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês viram na aula, peraí, que eu dei aqui alguns exemplos de enquadramento. Lembra que eu mostrei o passo a passo para fazer o enquadramento? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tem aqui o primeiro passo, né? Como acho que nananana. Aí fui passando. E aí eu criei alguns exemplos aqui para vocês, né? De enquadramento do SESMIT. E aí eu verifiquei lá naquele exercício que eu mandei para vocês que tem um erro lá de correção, tá? Então eu coloquei ele aqui. Só que eu coloquei ele aqui explicativo para vocês, tá? Então lá é aquele KNAI. Deixa eu pegar a numeração dele aqui, peraí. De extração de carvão mineral. Lá na atividade de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Lá na minha correção, tá errado lá a informação. E aqui no meu quadro, saiu aqui. Peraí. Todo mundo sabe mexer em PowerPoint? Ah, meu, básico. Só o básico. Vocês vão mexer bastante aí no Senac, porque a gente vai pedir para vocês fazerem apresentações, essas coisas. Gente, não quer sair do lugar meu quadro. Não sei, é porque eu acho que compartilha. E aí não sei se eu consigo ficar manipulando muito o computador, porque eu acho que o Teams fica meio lento, não sei. Mas dá para vocês entenderem aqui que está dentro do grau 4, né? Dá para entender? Dá sim. Tá. Ih, não quer mexer agora, gente. Ai, meu Deus, travou. Espera só um instantinho, deixa eu fechar. E reabrir. Espera aí. Travou. A aula travou. Espera aí, gente. Vou reabrir. Acho que agora voltou. Deixa eu compartilhar de novo. Estão conseguindo visualizar, né? Sim. Ixi, mexeu toda a minha apresentação, ó. Mexeu com toda a minha apresentação, mas eu vou deixar ela bonitinha depois para mandar para vocês, tá? Ó. Ele desconfigurou, tá vendo? Deixa eu... Lembra que a gente teve esse exercício que falava dos 6.000 funcionários? Vocês ficaram um pouquinho com dúvida nisso? Peraí. O que eu fiz? Eu dei Eu coloquei aqui um explicativo, tá? Então, o que a gente faz aqui quando a gente tem mais de 6.000 funcionários, 8.000 funcionários, 7.000 funcionários, 10.000 funcionários? O que a norma fala lá pra gente? Lá naquele quadro 1, deixa eu voltar nele aqui, ó. Quadro 1 fala o seguinte. Deixa eu tirar aqui.
que o quadro 1 fala? Está muito pequeno para vocês? Que acima de 5.000, a gente tem essas duas coluninhas aqui, né? E aí tem esses asteriscos aqui, né? Acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000. E aqui embaixo ele fala o seguinte, que o dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3.501 a 5.000, mais um dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração acima de 2.000. Vocês lembram que o colega de vocês até falou sobre isso ontem, né? O Werley. Você tá aí, Werley? Tô sim, professora. Então, vocês lembram? Ele até disponibilizou aí um videozinho, né, no WhatsApp, não sei se todo mundo viu, mas eu deixei aqui explicativo para vocês verem. Tá todo mundo vendo a tela, né? Então, o que a gente faz? Parou Oi? de compartilhar de novo. Peraí, que eu já compartilho. Não, professor, eu tava vendo só você mesmo. Eu? Peraí, galera. Quer dizer, minha cabeça, né? Vocês estão vendo. Eu ia falar sua testa, na verdade. Ó, eu tô falando dessa observaçãozinha que tem aqui embaixo do quadro, que fala que o dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas 3.501 a 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração acima de 2.000. Ok? E aí, assim, o que eu tentei deixar aqui mais explicativo para vocês? Mais um plus aqui. O nosso problema lá falava de 6.000 funcionários e grau de risco 4, né? Então, o que a norma fala? Que a gente tem que pegar, primeiro, os grupos de 5.000 funcionários, que isso está lá nessa coluna, na 3.501 a 5.000, faz o dimensionamento aqui, e como a gente está falando em 6.000, ainda resta 1.000 funcionários. Esses 1.000 funcionários, a gente pode ir lá nessa coluna aqui, ó. A gente pode ir nessa coluna? Não, não pode ir nessa coluna. Tá? Por quê? O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas 3.501 a 5.000, ou seja, ele está dizendo que a gente tem que usar essa coluna para grupos de 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000. Quando a gente fala em mais, significa que a gente tem que olhar aqui essa coluna também, tá? E nessa fração aqui, ele está dizendo o seguinte, nessa coluna ele está dizendo o quê? Que tem que ser acima de 5.000, para cada grupo de 4.000, que não é o caso, porque a gente falta só 1.000, ou fração acima de 2.000. É o caso? Nem é fração, nem é grupo de 4 e nem é fração de 2.000. Certo? Isso ficou claro? Então, a gente não coloca nada. E essa soma vai considerar só essa coluna aqui. Entenderam ou não? Não, professora. Eu não entendi. Então, vocês também não viram o vídeo. Entendi, não, professor. Vocês também não viram o vídeo do colega, né? Que ele disponibilizou aí. Vocês têm que ler a norma, interpretar a norma, gente, senão vocês vão ficar perdidos mesmo. Vamos lá, de novo. Eu não dei um exercício que o grau de risco era 4 e a quantidade de funcionários era 6.000? Dei ou não dei? Sim. Beleza. Como que a gente resolve isso? Se eu tenho lá 6.000 funcionários e o grau de risco é 4, o que a norma está me dizendo? O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3.501 a 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração acima de 2.000. O que vocês entendem com esse texto? O que vocês conseguem interpretar? Com exceção do Werley, que entendeu.
Ô, professora, Hum, acho que se a senhora der um exemplo com a quantidade de funcionários que precise utilizar esse outro quadro ao lado, eu acho que vai ficar melhor para o pessoal entender. então vamos fazer. É porque como é que eu vou demonstrar isso aqui para vocês? Bom, deixa eu criar um slide aqui, a gente vai tentar fazer. Então vamos lá. Quando eu escrevo aqui no PowerPoint, fica muito pequeno, como é que é? Vamos lá, quantidade de funcionários. Deixa eu colocar aqui 7.000 funcionários, tudo bem? E vou colocar o grau de risco 4. Não importa a atividade, tá? Que isso não é relevante aqui para o exercício. Certo? Como que eu vou resolver isso? Quando eu estou com a tela compartilhada, eu tenho limitação aqui Deixa eu criar aqui a tabelinha. Vou descompartilhar para poder mexer no PowerPoint, tá? Só para eu criar a tabelinha aqui, vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Porque ele tem uma limitação aqui. Vou criar a tabelinha aqui. Vocês aguardam só um instantinho. Todo mundo enxergando a tabelinha que eu fiz aqui? Sim. Sim. Ó. Ai, peraí. Então, eu estou dizendo aqui que tem grau de risco 4.
Ai, deixa eu tentar fazer então no Excel, gente, porque aqui não vai, tá? Ele não deixa eu manipular, ó. Porque a tela tá compartilhada. Ele não vai deixar, peraí. Ele não deixa mexer. Travou de novo. Deixa eu entrar no Excel, que eu acho que é mais fácil. Professora, Oi? não sei se a senhora pode ou se tem como, mas, tipo, a senhora fazendo um quadro atrás, explicando pra gente, não seria melhor ou não tem como fazer? Quadro atrás, como assim? Atrás da senhora, porque o Cris, ele fazia, né? Fazia um quadro atrás, bem rapidinho, e explicava a gente, porque, tipo, por Excel, é... não que a gente não entende muito, mas, tipo, pro quadro fica mais visível e, tipo, e a gente não perde tanta aula assim, perdida. Mas por que vocês estão perdendo aula? Não entendi. Não, professora, porque por conta que fica parado, tipo, até vocês ir procurar a planilha e tudo mais, fica um pouco parado, Não, a entendeu? atividade está aqui. A atividade está aqui e está corrigida. E o passo a passo no PowerPoint também está aqui. Mas vocês estão pedindo para que eu faça um outro exemplo. Então, eu estou criando um outro Não, exemplo na sim, hora, entendeu? sim, Mas o sim, mas passo a passo está aqui explicativo. sim, mas tô falando no caso que, tipo, toda hora fica caindo, tudo mais. Aí eu tô Mas isso é perguntando se... normal, tá? Cair, a conexão, travar, isso é normal. Porque a gente Sim, está utilizando a internet, o Microsoft Teams, então é muita gente conectada, isso é normal. A gente sim, nem pode. é igual eu tô perguntando, se tem como pelo menos fazer um quadro atrás, se sim ou Não não. tem, porque atrás é o meu guarda-roupa, eu dou aula no quarto Ah, sim, da entendi. minha casa, entendeu? Porque é o único lugar adequado que tem uma mesa, né? Porque nós, professores, a gente está dando aula dentro do nosso ambiente de casa, entendeu? Então, a gente Mas está como é que tentando tá se no quarto? virar do mesmo jeito que vocês. Oi? O Cris também dava dentro do quarto dele, só que ele improvisou uma lousa. Ele achou mais fácil de escrever do que ficar passando vários slides maçantes. Ah, então vocês não querem a aula de slides. Não, eu acho que deveria ter um equilíbrio, porque fica muito maçante. Às vezes a gente tenta absorver e não consegue absorver todo o conteúdo, assim como a senhora deseja que a gente absorva. Então, é que assim, o Cris, ele tem um jeito de dar aula, assim como eu tenho o meu, e quando vocês estiverem com o Jason, vocês também vão ter. Eu acho que até a coordenação do curso explicou para vocês que vocês vão trocar de professor, cada um tem um método de dar aula, e a gente está vivenciando aqui uma situação completamente atípica, né? A gente está tendo aula num sistema remoto, nas nossas casas. Então, assim, eu nem tenho local para pendurar uma lousa aqui no meu guarda-roupa. Não sei se vocês estão vendo. Vou abrir a câmera para vocês verem aqui. Vocês estão vendo que atrás de mim tem um guarda-roupa? Sim. Então, eu vou pendurar onde uma lousa aqui? É complicado. Né? E isso, o professor, não é só eu que vou dar aula com esses slides para vocês. Por que eu faço com slide? Porque eu poderia muito bem virar para vocês e falar assim, vamos abrir a norma? Todo mundo vai abrir a norma? Tá todo mundo com o computador? Não tá, vocês estão a maioria acessando pelo celular. Né? Então, quando eu compartilho a tela com vocês, porque nesse momento vocês vão ver muita legislação, vocês têm que ter conhecimento da norma. Vocês me disseram que não tem o livro ainda, né? Que vocês começaram, o curso vai fazer, acho que 2 meses, não é isso? Acho que é um mês ainda, né? Não, Porque... nem um mês não tem, eu acho. Não tem nem um mês? Não. Eu acho que não. É um mês, ó. Então, e aí, nesse caso, eu preciso mostrar para vocês aonde estão as informações. E eu não vou ter como fazer isso abrindo um livro aqui para vocês não vão enxergar. Sim. Cada NR aqui tem uma numeração de página. Então, assim, vocês não estão com o livro
E assim, acho que tem que haver aí uma compreensão de vocês e uma dedicação também da parte de vocês nesse sentido, de vocês se habituarem com a forma que o Senac dá aula. A gente não vai dar aula para vocês só o professor falando lá na frente. O Senac não é assim, né? O Senac trabalha de outra forma o aprendizado. Então, como a gente está no remoto, fica difícil também para o professor fazer essa interação, né? Tem professor que vai usar lousa, tem um professor nosso, o Vander, vocês vão ter aula com ele utiliza o Paint para escrever, por exemplo, que é uma habilidade que a gente, inclusive, acha bem bacana da parte dele, porque ele utiliza o Paint para poder fazer de lousa para ele, mas tem que ter uma facilidade de conseguir escrever com o mouse. Vocês tentem entrar no Paint lá e ver se vocês conseguem fazer isso, né? Nós os outros professores falam, nossa, você tem habilidade para fazer isso. O Cris improvisou uma lousa, porque o Cris não usa material escrito, né? O professor Jason, que vocês também vão ter aula... Material escrito também, professora. Ele passava também slide pra gente, passava vídeo pra gente também, mas ele unificava, ele não ficava só nos slides. Então, mas o vídeo que ele passa para vocês, eu também estou disponibilizando o vídeo para vocês, é que não dá para passar agora. Eu posso muito bem falar para vocês, olha, assiste o vídeo aí agora, daqui 10 minutos a gente volta. Mas eu acho que é uma perda de tempo fazer isso com vocês. Entendi. Né? Vocês podem assistir os vídeos em outros horários, nos horários que vocês estão mais afim de fazer. Mas assim, eu estou lidando com legislação. Legislação, se eu ficar aqui só falando da legislação para vocês, e não tiver nada escrito para vocês, e uma maneira organizada de passar isso para vocês, vocês não vão aprender. Entendi. A gente vai tentar trabalhar dessa forma porque é o sistema remoto, gente. Infelizmente, é assim que a gente vai tentar trabalhar. Nós, professores aqui, a gente dá aula de casa, quer dizer, tem professor que tem espaço físico para isso, tem professor que não tem, né? Tem professor que tem filho, assim como vocês têm, tem professor que tem cachorro em casa, tem... No meu caso aqui, não é só eu que estou trabalhando, meu marido também está lá na sala trabalhando, né? Tá lá também trabalhando. Então, quer dizer, eu poderia mudar todas as minhas coisas lá para a sala e tentar em alguma parede lá colocar? Sim, mas aí ia ficar os dois trabalhando lá na sala, né? Então, assim, é uma situação completamente atípica que a gente está vivenciando. E ela, graças a Deus, vai ser temporária. É que eu tenho tentado explicar para vocês, né? Para mim também não é fácil dar aula remota, gente. Eu estou acostumada com presencial, tem lousa, a lousa do Senac, não sei se você sabe, mas não é lousa que você, essa lousa quadro branco e nem quadro verde, tá? A lousa do Senac, ela é digital, ela é igual a um tablet. Então, ninguém vai ver eu desenhando com giz lá não, tá? Tem isso também. É completamente diferente, ela é toda digital, entendeu? Então, é diferente o sistema lá. Ok? Ok. Ok, professor. Mas é importante vocês me passarem esses feedbacks para a gente tentar. Eu sei que o remoto é cansativo, ficar na frente do computador, mas, assim, eu estou lidando com legislação nesse momento. Quando eu entrar em legislação trabalhista, previdenciária, vai ser slide, porque vocês não têm livro, vocês não têm... Vocês estão no celular, como é que vocês vão sair da tela do Teams e vão lá buscar a informação que eu estou falando numa NR baixada no PDF? Vocês conseguem fazer isso? Se vocês conseguirem fazer, tudo bem. Vocês conseguem? Dá trabalho. Vocês conseguem compreender que é uma situação atípica que a gente está vivendo? Sim.
Vamos lá, gente. As meninas. Ah, cara, tá legal, mano. Eu pensei que eu não ia conseguir assimilar tanta coisa, mas embora eu esteja meio perdido, mas mais porque eu faltei nas duas últimas aulas, então eu tenho que dar uma reavaliada. Esse lance de você poder depois assistir a aula de novo é Isso, muito legal, meu. deixa eu deixar isso bem assim, claro com vocês o seguinte: o curso que a gente está fazendo aqui, ele é um curso remoto, certo? E o fato dele ser um curso remoto, a gente